Olá, queridos acadêmicos da Faculdade SMG, do curso de Letras, da disciplina Filologia Românica. Hoje vamos continuar, temos a segunda parte do título Os Domínios Dialetais na România do século XX. Então, na semana passada falamos sobre os dialetos, e as línguas faladas na parte ibérica, no caso Portugal e Espanha, dos línguas e dialetos ali falados, suas diversas variantes e diversas, digamos, semelhantes, como eles se correspondem ou se diferem, e até onde eles e os que continuaram vigentes ou não. Hoje vamos falar a partir dos dialetos da Gália e Itálica, no caso Romênia, França, Itália, parte também da Suíça e a Romênia, os países de língua onde tem línguas românicas. E vamos ver cada uma delas. Então vamos falar sobre os dialetos da Gália agora, no momento que o antigo território da Gália Transalpina compreende 3 sistemas dialetais: os dialetos franceses, o dos dialetos provençais e dos dialetos franco-provençais. Então veja, franceses, provençais e franco-provençais. Tem o próprio de origem francesa, próximo provençais, no caso do não tem provençal, tem o occitano e outras línguas ali, que já mais próximo à Espanha, e o franco-provençais, que são, digamos assim, que a parte provençal que pertence à França, tem a parte provençal que pertence à Espanha, mais especificamente Catalunha, Valência, Andorra e Ilhas Baleares, compreendendo essa questão aí. Acho mais o catalão, já vamos ver exemplos, Colocamos inclusive alguns vídeos que uma pessoa falando em catalão, falando em occitano, que é um provençal, eles são muito parecidas, em questão disso. Então, no catalão tem pouca semelhança com o castelhano, tem mais semelhança com o francês, com o italiano e principalmente o provençal. Então, para os dialetos franceses e os dialetos provençais, estão utilizados as denominações Languedoc e Languedoc. O Languedoc se refere ao occitano. Oc é de occitano. Que identifica os dois sistemas a partir de palavras que exprimem afirmação nos próprios dialetos. Oi, que é o antepassado do francês oui, oi, que é oui, e oc, que é do occitano. Essas denominações são mais exatas do que francês e provençal. Então, para se definir isso aí. Porque, em sentido estrito, o provençal é apenas um dos dialetos do grupo occitano. Além disso, por francês se entende às vezes o dialeto de Paris, que é apenas um dos dialetos do Oi. Então, com os dialetos franco-provençais, a tese de que constitui um grupo à parte, proposta no começo do século por Ascoli, encontrou resistência em alguns romanistas importantes, os quais não aceitam a autonomia desse terceiro grupo, prefere a denominação mais neutra dialetos do sudeste da França. Então vai depender de como alguém, um erudito, determina essa questão aí, Então os romanistas acham que a denominação franco-provençal fica mais correta, já escolhe alguns outros acham que é melhor ser chamado dialeto do sudeste da França. A Languedoc. O dialeto da Languedoc ocupa a norte da França e a Bélgica, de fala neolatina. Porque, claro, a Bélgica tem também, se fala o holandês, que eles chamam de flamengo, que é o holandês. Então, ele não é uma língua neolatina, é uma língua germânica. Então, acima da língua que vai aproximadamente do estuário do rio Garonne até o Monte Jura. Na área da Languedoc, era ocupada no passado por uma série de dialetos com características próprias, mas a situação deteriorou fortemente nos últimos séculos pelo prestígio crescente do dialeto de Paris, cuja expansão e transformação em língua nacional provocou a absorção dos dialetos vizinhos. Então, a língua de Paris, que é o francês hoje, conhecemos como francês, ele tomou conta de todas, foi se crescendo e abarcou toda
que se chama França. Mas claro, ali, mesmo dentro da França hoje em dia, você encontra o occitano ali presente, o catalão também encontra-se presente ali, principalmente na região aí, Roussillon, onde tem aí Perpignan, a capital Perpignan. Inclusive a Universidade de Perpignan é bilíngue. Fala-se, não sei se hoje ainda está, mas quando eu morava lá na Espanha, em Barcelona, eu entrei na Universidade de Perpignan e lá aparece como língua oficial, né, duas línguas lá, o francês e o catalão. Então é nessa região, e eu tive inclusive nessa cidade lá, Perpignan, como falei para vocês, e pude me expressar em catalão e em espanhol com eles, que eles entendiam também, mais o catalão do que o espanhol. Hoje a observação do dialeto d'Oreille pelo francês é fato consumado numa grande área da França do Norte, suficientemente extensa para abranger as cidades de Chalon, Tours, Orléans, Burgos e Dijon. É natural, portanto, quando se fala em característica do dialeto de Oi, refere-se ao próprio francês literário. É o que se fará a seguir, com a ressalva de que alguns dialetos, em particular os do litoral atlântico e os que se limitam com o occitano, se distinguem bastante do francês padrão. Como foi falado, uma língua, quando se aproxima de outra, as falas existe uma influência forte da outra língua, então existe uma certa mistura, então perde a pureza linguística quando existe essa aproximação com outro idioma, né? Então a característica mais geral do francês, em contraste não só com os demais falares da Gália, mas com toda a România, é o avanço extremo que nele tiveram certas tendências fonéticas encontráveis na România Ocidental. Por exemplo, é comum em toda a România Ocidental a sonorização das oclusivas surdas, e em algumas regiões da Ibéria a consoante intervocálica sonora passa a fricativa. Em francês, esse processo prosseguiu com a queda das próprias consoantes. Surgiram assim encontros vocálicos que, por sua vez, sofreram a monotogação, de ditongo para monotongo, para chamar hiato, né? Em outras palavras, a grande diferença que separa o francês das demais línguas românicas resulta de seu caráter fortemente inovador e da rapidez, medida obviamente em séculos, com que se consumaram ali fenômenos que em outras áreas ainda estão em processo. Eis seguir alguns exemplos que permitem recordar traços característicos do francês. O latim capra e cabras, chèvre, chèvre, que é um francês, né? Aí canin, francês, chien. Latino ped, pied, latino leia, o francês em toilette, antes Laila, latino polet, peut, antes peuf, poef, latino florin, fleur, antigamente flor, e febre, fever, latino bono, bon, bo, em trabalho, cheval, grafia anterior chevals, e factum fet, vigilare, veille, auriculare, oriel, e galbino, jaume. Os traços em questão são, no caso, o vocalismo tônico, mesmo passagem de A, E e tal, como aí é só vocês comparando aí, né, no caso, vendo, por exemplo, o A, o primeiro, né, que é a passagem de A, é essa mudançazinha que tem aqui, né, de A, né, onde tem capre para chevre, então aí vemos essa mudança aí. A juntuação de E em EI, que passa a seguir da OI, como a grafia acompanhando este ponto, a pronúncia evolui ulteriormente para o E, o VA, e de breve em E, a juntuação, como vemos aí, do O longo em U, depois eu, né? Aí vemos os casos aí. Né? Aqui, conversão, de O para eu e o OU. Então vemos essas modificações, algumas modificações, né? Vamos seguir adiante. No vocalismo átono, a tendência é a queda de vogais finais e passa a E. Por exemplo, 1, 4 e 5, né? 1, 4 e 5. Né? E aí os demais vogais caem, exceto quando são necessárias como apoio de pronúncia de um grupo consonantal. No consonantismo, a palatização de C e G antes de A, C, G, 5, aí tem 5, tal.
a passagem de B para V, a vocalização de C e G, antes de T, a vocalização de L fechando sílaba, o desenvolvimento de consoante, posteriormente de semivogal palatal, a partir do grupo CLGL, a tendência a absorver a vogal e a consonante nasal, fechando sílaba numa única vogal. É bem complexo isso aí. Então a gente está passando muito, que isso aí teria que ser explicado pessoalmente, bem melhor do que está passando assim, né? Não tem aí, menos, não é tão didático estar passando isso, mas somente a título de informações para vocês terem conhecimento. Alan Dock. O limite que separa o dialeto dói dos dialetos dó não é exatamente uma linha, e sim uma faixa no interior da qual se cruzam várias isoglossas, obviamente relacionadas aos fenômenos que vimos, né, que já foram exemplificados aí no passado. Né? Essas isoglossas correspondem a algumas divisas que cortaram a França em duas partes ao longo de sua história. Não é, portanto, de estranhar que os romancistas tenham visto nessas divisas a razão pela qual o latim da Gália se cindiu em duas áreas dialetais mais importantes. O norte foi a área efetivamente habitada pelos francos, né? Habitada pelos francos. Deixa eu corrigir aqui. Então, habitado pelos francos, que se limitaram à ocupação militar no sul, habitado pelos visigodos. Com isso, o norte foi bilíngue até o reino de Clodoveu. Segundo von Wartburg, os francos aplicaram ao romance uma pronúncia baseada em seus próprios hábitos articulatórios. Por exemplo, distinguindo as pronúncias das sílabas longas das breves, porque a duração tinha valor fonológico em sua própria língua. Com isso, teriam criado as condições para que o francês desse um tratamento fonético diferenciado, ações que outras línguas românicas trataram distintamente. O norte foi também a região do direito consuetudinário, em oposição ao direito escrito do sul. Por isso, o sul teria cultivado mais a fundo o latim literário, que funcionou como um fator de conservadorismo linguístico. Seja como for, os dialetos occitanos são muito mais conservadores que os do sul, que os do norte, como se pode verificar na série de exemplos. Então vamos lá. O latim capra, no caso, né, cubro, nasum, nas, canem, can, pedem, p, civlo, cel, tilum, cel. Cor, aí a mesma, florem, flor, febre, vinum, vin, ripan, securum, maturum, ribo, secur, maduro, cabal, cabal, actum, ate, auriculum, auricula, aurelia. Então, é muito parecido esse occitano, muito parecido com o catalão. Então, é praticamente completa a conservação do vocalismo latino, vulgar em posição tônica e tal, aí vemos outros detalhes aí, né? Os estudiosos do dialeto occitano chamam a atenção para que a grande quantidade de fenômenos que se dão no limite da palavra sugerindo uma tendência à eufonia, como elisões, no caso, o exemplo, aceta nasem em vez de aceta ansem. E a antecipação de Z, N e M como meio de evitar o hiato. Então, van, an, ale, vas, a, is, ao invés de a, ale, a, i, ais. E outros exemplos. Na morfologia seria típico do occitano o uso frequente de diminutivos e aumentativos. Na realidade, é possível aplicar o sufixo diminutivo a palavras que já estão no diminutivo. Então, o diminutivo do diminutivo, como tem chatoneto, mocinhazinha e oscelonete. Passarinhozinho. Né? Isso aí é muito parecido no caso. Né? Aí se usa o sei
no caso que é em catalão quer dizer pássaro, né? Ocelet quer dizer passarinho. Aí no caso é assim, ocelonete seria passarinhozinho. Passarinho já é diminutivo. Mas aí que ele colocou um diminutivo do diminutivo. Assim funciona o occitano. Na sintaxe cabe apontar o uso estrito da correlação dos tempos. Oponha-se o occitano noste ami volgo que veguessiam e o francês nos amis ont volo que nos vemos. E a complexidade das regras da concordância nominal. O adjetivo só concorda quando anteposto e assume formas diferentes conforme o substantivo que segue começa com vogal ou por consoante por vogal. Tá. Então, sobretudo é digno de nota o fato de que, conservando os verbos de occitano desinências bem diferenciadas entre si, torna-se dispensar o uso do pronome sujeito. As principais variedades geográficas do occitano, vamos ver, são essas. O provençal, propriamente dito, falado na região mediterrânea entre os Alpes e Ródano. O languedocien guyanais, falado entre os Nós Gerone, Dorgonha e Ródano e o Mediterrâneo. O aquitano, falado entre o rio Garonne e os Pirineus. O occitano compreende duas variedades ricas em traços peculiares, o gascão e o bernês. O uvenar limousin, numa região no norte do rio Dordogne, que abrange a cidade de Angoulême, Limoges e Clermont-Ferrand. E o Alpin Dauphinois, entre os Alpes e os nascentes do rio Loure. De todas essas variedades, a mais diferenciada é o gascão, que os medievais já consideraram uma língua à parte, e que se distingue até hoje por uma fonética muito peculiar. Bom, vamos agora falar sobre o franco-provençal. A área de dialetos do franco-provençal compreende, na França, o Monte Jura, a Savoia e as regiões do Grenoble e Lyon, todo o território da chamada Suíça francesa, né, Suíça romande, e na Itália alguns vales alpinos com certa extensão, principalmente os da Aosta, do Lança e do rio Orco. A proposta de reconhecer os dialetos franco-provençais como um sistema à parte no mesmo nível que o francês e o occitano reflete a dificuldade de enquadrá-los por suas características fonéticas tanto num como no outro. Na realidade, seu vocalismo lembra o occitano e seu consonantismo os aproxima do francês, por isso se chama assim, né? Confira esses exemplos. No caso, pane, pan, no latino pane, no caso, pan, casa, que, desidero, desiro, latino campo, sa, latino galbi e zono. Os dialetos franco-provençais são falados numa região em que as condições são particularmente difíceis e são bastante semelhantes entre si dos dois lados dos Alpes. Essa semelhança surpreende quando se pensa que os Alpes constituem um dos mais formidáveis obstáculos naturais para comunicações humanas. Mostra que a divisão geográfica física não se transforma automaticamente em divisão linguística, não necessariamente. Apesar dessa diferença dos Alpes, mas eles falam a mesma coisa. Então, os vacos falantes franceses hoje pertencem ao território italiano, franco-provençais, juntamente com grande porção francesa do rio do Vale do Ródano, constituíram no passado a diocese de Vienne. Os limites dialetais coincidem com os limites dessas antigas unidades religiosas e evocam o tempo que a circulação de inovação linguística deve ter se circunscrito a ela. Então, os dialetos da Itália e da Suíça Meridional. O território atualmente ocupado pela República Italiana, pela Córcega, que politicamente pertence à França, mas geograficamente não, né? E no sul da Suíça é costume conhecer três grandes sistemas dialetais a saber: o dialeto dos sardos, o dos réticos e dos italianos. Um fato peculiar a respeito desses dialetos, no confronto com as outras regiões da România, é sua maior vitalidade. Embora sejam falados concomitantemente como a língua oficial, italiano ou República Italiana, francês na Córcega, italiano na República Italiana, francês na Córcega, alemão na Suíça, esses dialetos mantêm em relação a ela uma forte autonomia. Outro traço é a forte variedade de estruturas. As diferenças estruturais são sensíveis, não só quando se comparam dialetos de grupos distintos,
mas também quando se confrontam os mesmos grupos. Por exemplo, não há compreensão recíproca entre falantes que utilizam o dialeto do Vale do Pó e das regiões do sul dos Apeninos, embora ambas as variedades em nossa classificação se enquadrem no mesmo sistema. Vamos falar sobre os dialetos sardos, né, os dialetos italianos que vêm da ilha de Sardenha. Como história política pouco ligada à Itália continental, a Sardenha teve poucos contatos com os dialetos italianos. O latim vulgar da Sardenha desenvolveu falares caracterizados por uma fonética fortemente conservadora. É a esses dialetos encarados como um sistema à parte que se faz referência genericamente ao falar em sardo. Então, a parte, né? As principais variedades do sardo são do norte a sul: o garulês, o sassanês, o logudês, o logudorês, e o capidanês. O galurês, falado no extremo norte da ilha, assemelha-se aos dialetos próximos da Córcega, que são por sua vez uma variedade do toscano. O capidanês, falado na metade sul, compartilha alguns traços com os dialetos da Itália meridional. Já o logudorês, falado numa faixa entre o centro e o norte da ilha, tem sido encarado como sardo típico. Entre suas características fonéticas, lembramos que o tratamento diferenciado de E longo e breve, de um O e um breve, de um longo e um breve, conservação de um I semivogal, procedendo vogal, que não se palataliza, com ilgo, a conservação do vogal alovalar de C antes de E, de E, a conservação dos grupos CL e FL, a passagem de L a R, como plagere para prangere, a passagem de QB e GU a G, a passagem de N a NN, lignum, linho, e a conservação das surdas intervocálicas. Essas são as principais características. Né? Então, algumas dessas características fonéticas, o logudês assemelha-se ao latim literário. Isto não quer dizer que os falares da Sardenha se originaram do latim literário, mas que, devido às circunstâncias da latinização e da história posterior da ilha, remontam a uma fase mais antiga da própria latim vulgar, em que o contraste deste com o latim culto era menos vincado. Então, as vizinhanças semelhantes são suscitadas por sua morfologia e seu léxico. Na morfologia, note-se os artigos definidos, né? Sol, sa, sol, sus, muito parecido com o catalão, que é a mesma coisa do provençal, que remonta ao latim ipsi, no mesmo caso. Assim como no catalão ou provençal vão do latim ipsi, né? Assim também, né? O sardo também é a mesma coisa. E a tendência de reconstruir na terceira conjugação os verbos de segunda, depere para debere. Exemplo de arcaísmos lexicais do lugudorês são as palavras domo e esquire, significando casa e saber. Elas remontam às vozes domo e stire, que em quase toda a România foram substituídas por casa, na origem chopana, e supere, na origem experimentar a comida. Dialetos réticos. Como província linguística, Rétia sofreu sua principal perda territorial no século V com a invasão dos alamanos. Quase mesmo depois das grandes migrações dos povos da Alta Idade Média, o reto-romance foi se retraindo pela pressão contínua que exercem os dialetos alemães no norte e os italianos ao sul. Então, a escola atribuiu esse avanço à destruição da continuidade territorial dos dialetos réticos, que se reduziram já no século passado a 3 ilhas na fronteira entre a Itália, a Suíça e a Áustria. Tendo em vista a antiga unidade, propôs que essas 3 ilhas dialetais, delimitadas sobretudo por critérios fonéticos, fossem consideradas como um único sistema de dialetos. Essa perspectiva prevaleceu, embora os humanistas modernos sejam mais céticos que a escola quanto aos limites antigos do rético e a sua separação dos dialetos da Itália do Norte. Né? Então, a variedade mais oriental do rético é falada no cantão suíço dos grisões e compreende algumas subvariedades, entre as quais o sobre-silvano e o engandino. Então, nem todo o cantão dos grisões é de fala românica. Em sua capital, Chur, fala-se um dialeto alemão. Algumas variedades dialetais do rético dos grisões foram
usadas no passado para fins literários e desde 1938 foram reconhecidos como quarta língua oficial da Confederação Helvética, ao lado do alemão, da França e do italiano. A variedade central localiza-se todo em território italiano e é formada por alguns vales na divisa entre as regiões do Vêneto e do Trentino Alto Adige. A variedade oriental tem por centro a cidade de Udine e corresponde à parte norte da região do Friuli. Trieste foi outrora uma cidade de fala rética. Vamos falar sobre os dialetos galos, itálicos e vênetos. A principal divisa entre os dialetos falados na Itália coincide com a divisa entre România Oriental e România Ocidental, de que se fala no capítulo anterior, claro, foi visto isso. E acompanha o divisor de águas dos Apeninos, no trecho em que separa a Itália do norte e a Itália peninsular. A primeira dessas regiões é ocupada pelos dialetos galo-itálicos, na região outrora habitada pelos gauleses, e pelos dialetos vênetos. Então, os dialetos galo-itálicos costumam ser classificados em piemonteses, lombardos, lígures, da Emília e Romagna. Exemplificam-se a seguir pelo piemontês alguns traços comuns desses dialetos. A sonoração das oclusidas surdas intervocálicas, que em alguns desses dialetos passam fricativas e caem, né? A presença de né, Y e F, e a palatização dos grupos, né, desde LP, LB, a palatização de CT, a queda de todas as vogais finais, exceto A redução de todos os geminados, inclusive LL, NN, e a queda das vogais atonais pré e pós-tônicas, como temos os exemplos aí. Né? Rotundo, riundo, lupum, lev, rusticum, histique, fucum, clamare, tifan, me, plenum, psheum, factum, fait e fatsi, ano, an, cavalum, cava, mônica, munja, aurícula, urfzar. Pertence ao grupo vêneto os dialetos falados em Veneza, Verona, Vicenza, Pádua e a região do Polesano, Feltre e Belluno, Trieste e a Veneza Giulia. Em contraste com os dialetos galos itálicos, que lembram de algum modo o francês, os dialetos vênetos assemelham-se mais ao italiano padrão por características como a falta do Y e do F, a preservação das vogais né, aquilo ali, né, das vogais finais, exceto E e o O, que caem nas palavras paroxítonas, a presença de tongo e o O e a conservação das vogais pré e pós-tônica. Comparam-se essas vozes com os exemplos extraídos dos dialetos galo e itálico. Digo, gati, gati, lupulu, mônica, monega, rusticum, gustego e outros. Vamos falar sobre os dialetos do centro e do sul da Itália e os dialetos toscanos. O sul da linha da Spezia Rimini cabe distinguir os dialetos toscanos, nos quais se baseiam o italiano literário, os dialetos centrais e meridionais. Comecemos por esses últimos. Os dialetos centrais e meridionais, desde as Marcas até os extremos sul da península, incluindo a Sicília, são costumeiramente divididos em três grupos correspondentes a Marcas, Umbria e Látio, Abruzos, norte das Púlias, Molise, Campania e Lucânia, Salento, Calábria e Sicília. A diferença entre essas variedades são grandes, mas é possível apontar algumas características comuns a boa parte delas, como por exemplo a redução de ND e MB para NN e NM, quando camba, em italiano seria standard, quando e gamba. A redução PL que é plus chu, em italiano standard é più, que é mais, né? A pronúncia labil das vogais finais, a redução de B inicial a V, buca, voca, então de boca para boca, o standard é boca. Nos dialetos italianos centro-meridionais são bastante comuns os fenômenos da metafonia. A vogal tônica da palavra muda de timbre para assimilar-se à vogal final, que é coincidentemente a que expressa gênero e número. Com a queda da postura da vogal final, a alternância de timbres na tônica pode assumir papel morfológico, como no exemplo clássico de português avô, avó. Por dialetos toscanos, entende-se um conjunto de falares que compreende florentino, o dialeto de Pisa, Lucca, Pistoia,
o senês, baseado no rio Sena, né? Os falares de Arezzo e Chiana, o dalmático. Investigação desenvolvida no fim do século passado por Meyer Lübke chamaram a atenção dos romantistas para um conjunto de dialetos falados outrora na costa, um dialeto morto, né? Não se fala mais, desapareceu, né? Na costa adriática da Península Balcânica e que constituíam o elo natural entre o dialeto da Itália e o romeno. Trata-se dos dialetos dalmático, que é da Dalmácia, local, né? Conhecido, por isso chama dalmático. Há cerca de 3 séculos eles ainda ocupavam a região costeira da Iugoslávia, mas desapareceram pela superposição do serbo-croata no sul e de outros dialetos neolatinos, veneziano, friulano, sobretudo, na região norte. As últimas a última variedade do dalmático, o dialeto da ilha do Velia e Veliotto, extinguiu-se em meados do século XIX. Contudo, foi levantado a seu respeito um amplo conjunto de informações através de documentos escritos do passado de um informante que, no final do século, se lembrava de tê-lo falado na juventude. As pesquisas sobre o dalmático lançam luzes sobre uma antiga continuidade dialetal entre a Itália e a Dácia e permitem enfocar de maneira mais global a questão dos limites entre România Oriental e România Ocidental. Os dialetos do romeno. Extinto o dalmático, o latim levado à Península Balcânica sobrevive num número considerável de palavras recebidas por empréstimos pelo albanês e nos dialetos romenos. Este divide-se em 4 grupos a saber: o daco-romeno, falado no atual território da República Romena, na República Soviética da Moldávia, e parte do Banato da Bucóvina, que pertence politicamente à Iugoslávia. Não, Iugoslávia que já não é mais Iugoslávia, né? O macedo-romano ou aromeno, falado nas regiões da Tessália e do Epiro, Grécia, da Musáquia, Albânia, da Macedônia Iugoslava e em algumas comunidades espalhadas pelo território búlgaro. O melono romeno ou meclenítico, falado por algumas comunidades espalhadas pela Macedônia grega, pela Dobrúgia e pela Ásia Menor. O istro-romeno, falado em umas poucas cidades da Istra. Os dialetos dos 4 grupos são bastante diferentes entre si, impossibilitando a comunicação entre falantes não cultos. Também são bastante diferentes entre si pelo número de pessoas que os falam. Mais de 20 milhões para o daco-romeno e algumas centenas apenas para o istro-romeno. Ainda assim, os traços estruturais comuns são suficientes para sugerir que essas 4 classes de dialetos derivem de uma mesma variedade de romance balcânico, que os romanistas têm indicado pelo nome de proto-romeno. Então, a referência do proto-romeno levanta uma questão delicada em que se confundem aspectos linguísticos e políticos. É de saber que o ponto de Península Balcânica se teria formado o proto-romeno e com ele a nação romena, que tem precisamente na preservação de suas origens latinas um de seus traços distintivos mais marcados em face das nações eslavas vizinhas. A atual localização dos dialetos romenos e a presença de características fônicas e lexicais que lembram o romeno nos empréstimos latinos do albanês sugerem que o proto-romeno não se formou no atual território da Romênia, e sim no território correspondente ao antigo reino da Sérbia, na margem direita do Danúbio. Assim, a Dácia teria sido alvo de uma segunda conquista por parte das populações romenas. Esta tese, conhecida como a tese de remigração, é a que goza de maior crédito entre os autores não romenos. Quanto aos autores romenos, adotam em geral uma outra posição, segundo a qual o local de formação do romeno seria a margem esquerda do Danúbio, onde teriam permanecido durante toda a Idade Média núcleos de populações romanas, remontando à conquista de Trajano, tese de continuidade. Os limites desse trabalho, não cabe essa polêmica e tal. Entre os traços dialetos romenos que são comuns aos 4 grupos de dialetos e, portanto, podem ser atribuídos ao proto-romeno são os seguintes: conservação da distinção entre o longo e o breve, ao passo que o proto-romeno acompanha a România Ocidental, uma transformação do I breve em E fechado, né? E tem outros casos aqui: proporção do artigo, formação do futuro como voto, a palatalização
palatalização das velares com seguida de EI, redução de A, O, de A pronunciado E com pronúncia átona, passagem de A I pronunciado quando seguido de N ou de M, passagem A, R do L, vocálico e laborização completa do que U e GEU. Aqui os exemplos, né? Lupum para lupo, português lobo, sudore, sudoare, português suor, nocte, noapte, quede, iare, coxa, coapsa, descem, zesse, zete, fugite, fuge, gente, ginte, erba, iarba, ora, oara, lactuga, laptuca, língua, limba, lana, lina, anima, inima, aqua, apa, ti, inele, negro, o cão negro, Maria vá dormir. Vá é o verbo querer, não é o verbo ir. Então, seria Maria quer dormir. Entendeu? Então, esse é o último exemplo das síndromes românticas. Então, gente, vendo nessa parte, né, da língua romântica no século XX, né, dialetalização, vários tipos de dialetos. Claro que não tem todo aqui o conteúdo, porque o tempo não permite tanta coisa, mas pelo menos passamos algo para vocês, né, que essa obra está baseada no livro que eu passei para vocês aí, do Hilário. Aqui estão as páginas 179 e 197, que é livro de referência para vocês dessa semana. E nos vídeos eu postei alguns exemplos em língua da occitano, francês, história do italiano, né? Alguns exemplos aí no vídeo que vai ser muito interessante e espero que vocês desfrutem bastante. Então até a próxima aula.